Salmo 78, abre aí a sua Bíblia em Salmo 78. Santo. Salmos 78, verse 41. Salmo 78, verso 41. Aleluia. Ó, vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo a mosca voando aqui, uma mosquinha. Está fazendo mais barulho que você, irmão. Nem o glória a Deus. Ajuda o Pai. Salmo 78, verso 41. Talvez a minha versão esteja um pouco diferente da sua, mas é isso aí que está aí mesmo. E é como está aqui também. Diz assim: voltaram atrás e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu peço compreensão da sua palavra nessa noite, que o seu Espírito nos agracie, nos dê sabedoria, para ministrarmos com precisão a sua palavra no coração de cada um aqui. Eu sei que dentro de uma mesma palavra há várias formas do Senhor se comunicar com o seu povo. E cada um deles precisa de algo específico, que eles saibam e percebam para que possam receber a sua verdade para aquelas áreas da vida na qual a sua palavra precisa ser manifesta. Eu te peço, Pai, a sabedoria do teu Espírito, que toda distração nesse momento caia por terra, e todos nós estejamos atentos, com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, para a tua presença e para a tua palavra. Nós te glorificamos, exaltamos o teu nome e a tua palavra acima de tudo e de todos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nem tema para essa palavra dele. Esqueci de colocar um tema, depois a gente vai para um tema. Eu vou repetir o versículo, que é só um versículo. Aqui diz assim: voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Talvez a sua versão esteja irritaram, ou alguma outra coisa diferente, é a mesma coisa. Quero te fazer uma pergunta. Onde está o limite de Deus? Será que existe um? Esse daí é daqueles que passa a carroça na frente dos bois. Mas sua resposta está certa aí. Você já se perguntou se de alguma forma Deus pode ser impedido de operar? Por quais razões Deus retém a sua mão de fazer algo por alguém? Pastor, mas está escrito, agindo Deus, quem impedirá? Mas também está escrito que o povo não pôde herdar a promessa por causa da incredulidade. Quando a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Ali fala mais de um ato soberano de Deus, um ato da soberana vontade de Deus, do que simplesmente a nossa escolha e cooperação com Deus. Você tem que entender que há coisas na sua vida que só irão acontecer mediante cooperação. Mediante um ajuntar seu com a palavra do Senhor. A nossa vida, ela caminha de palavra, de fé em fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E quando há um ajuntar da nossa vida com a palavra, há um caminhar. Então há coisas na sua vida que se manifestarão mediante a sua cooperação.
Mas quando a Bíblia diz assim, agindo Deus, quem impedirá, é como se Deus estivesse dizendo assim, quando eu decido agir, não há ninguém que possa me impedir. Só que nem sempre Deus age assim. Muitas vezes, coisas na sua vida se manifestarão de uma forma diferente, onde Deus vai dizer, filho, há momentos em que a minha soberania dita todas as coisas, e se eu resolvo fazer, não há ninguém que possa impedir. Só que há momentos na sua vida que para que certas coisas aconteçam, é necessário uma cooperação. É necessário um movimentar-se seu junto da minha palavra. E a Bíblia diz que o povo lá no Antigo Testamento não pôde, não todos, porque nós sabemos que depois eles entraram, mas aquela geração que saiu do Egito não pôde herdar a terra da promessa, porque a Bíblia diz por causa da incredulidade. Será que Deus foi impotente, incapaz de colocar aquele povo para herdar a promessa? Ou será que faltou alguma coisa no homem que o tornou impotente e limitante para receber a promessa de Deus? Eu vou responder para você, não há limites em Deus. No entanto, todavia, entretanto, há limite em nós. Deus não está limitado nele mesmo. Você sabia, querido, que tudo que Deus vai fazer na terra, vai fazer através dos homens? A Bíblia diz que o céu é do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Há coisas na terra que Deus vai operar por intermédio dos homens, em cooperação com os homens, em conjunto com os homens. Eu sei que isso parece ser meio doideira, porque quando nós pensamos na pessoa de Deus e temos a figura de Deus, nós pensamos no Criador de todas as coisas, e isso é verdade. E aí nós achamos que Deus simplesmente vai fazer tudo independente das escolhas dos homens. Isso não é verdade. Porque Deus dotou o homem não apenas a sua imagem, mas também a sua semelhança. E a imagem fala de um aspecto físico que nós temos igual a Deus. Deus tem orelhas, você tem orelhas. Deus tem olhos, você tem olhos. Deus tem boca, você tem boca. Deus tem mãos, você tem mão. Só que a semelhança fala do caráter, daqueles valores intrínsecos, daquilo que há dentro de Deus e que também há dentro de você. E Deus dotou o homem de escolhas. Então há coisas que não se manifestam devido a escolhas, há coisas que não se manifestam devido à incredulidade. Então o problema de limitação não está em Deus, está em nós. Quem está entendendo? Diga amém. E essa limitação que há em nós, opera algo, sem sabermos. Eu vou usar entre aspas, só para você entender. A limitação que há em nós diminui o Senhor para que a sua mão opere em nosso favor. Porque quando você se vê limitado, você transfere a visão que você tem para Deus. A visão que você tem, se ela é certa, legal, você vai olhar para Deus do jeito certo e você vai viver coisas que outros não vão viver. Mas se a visão que você tem de Deus está errada e limitada, quando você dirige o seu olhar para Ele, porque você vê aqui dentro limitadamente, você também o diminuirá, você também o limitará. Então os limites que estão dentro de nós, acabam por ocasionar uma diminuição de Deus. E escute, o significado da palavra limitaram aqui no texto de Salmos que nós lemos, escute o significado dessa palavra. Ela traz a ideia similar de reduzir a pedaços. Quando o texto diz que eles limitaram o Santo de Israel, o texto está dizendo, eles reduziram a Deus a pedacinhos pequenininhos.
Quando que nós fazemos isso? Quando a imagem que temos interiormente é uma imagem limitada, ou uma imagem errada. Deus é o Criador de todas as coisas, nem os céus dos céus o podem conter. E a figura que nós temos de Deus é esse Deus imenso, infinito, ilimitado. Só que quando aqui dentro existe a limitação e há limitação, nós fazemos o quê? Reduzimos a Deus a pequenos pedaços. Temos pequenos fragmentos do Senhor, reduzimos a Deus ao tamanho do homem. Reduzimos a Deus ao nosso tamanho. Reduzimos a Deus à visão que nós temos. Reduzimos a Deus ao pensamento que nós temos. Reduzimos a Deus aos sentimentos que carregamos. Se eu penso pequeno, obviamente Deus será pequeno. Se eu vejo pequeno, obviamente Deus será pequeno. Se eu sinto pequeno, obviamente Deus também é pequeno. A limitação no seu interior cria uma imagem distorcida de quem Deus é. Quem está entendendo, diga amém. E isso é o que todos nós fazemos. Fragmentamos Deus em pequenos pedaços ou ao nosso próprio tamanho e reduzimos a sua operação em nosso favor. Meu irmão, a Bíblia diz assim que a mão do Senhor não está encolhida para salvar. Agora, existe uma limitação em nós chamada de incredulidade, diga incredulidade, que retém, não porque Deus quer, não porque Deus não quer operar em seu favor, mas a incredulidade afasta você do poder de Deus. A fé, querido, é um ponto de contato. Repita isso comigo, fé é um ponto de contato. Imagine Deus, o poder de Deus como um raio, imaginou? Imagine a fé como um para-raio. Se há fé, o raio cai no para-raio. Agora, quando não há incredulidade, o raio vai cair em qualquer outro lugar. Quando há incredulidade. O pastor Dave Robertson, certa vez, quem conhece o pastor Dave Robertson? Faleceu recentemente. O pastor Dave Robertson, certa vez, ele recebeu uma palavra de Deus, e o Espírito Santo falava assim para ele, que Deus estava limitado com o limite que o homem o limitava. Parece redundância, né? Deus estava limitado com o limite que o homem o limitava. O que o Espírito estava querendo dizer para ele é o seguinte: não há limite em mim, mas quando há limite em você, você limita a minha operação na sua vida. Não porque eu não quero operar, é porque em você há uma incredulidade, em você não há o ponto de contato, em você não há o solo adequado para que a semente possa germinar. E o limite do homem, querido, estava reduzindo Deus ao tamanho do homem, embora Deus seja ilimitado. Vamos lá, vamos pegar uma área que todos nós estamos bem acostumados com ela. Finanças. Irmão. O tamanho de Deus nas nossas finanças é segundo a fé ou a incredulidade dentro de nós. Nós não estamos desfrutando nem mais nem menos na área das finanças do que a fé que habita dentro de nós ou da incredulidade que habita dentro de nós. Deus é o dono do ouro e da prata, sim ou não? Você crê nisso? Vou perguntar de novo. Coloquei dúvida no você. Você crê nisso? E por que nós não vivemos banhados de ouro e prata? Ah, pastor, isso é ostentação, isso é o evangelho da prosperidade. É mesmo, porque o reino de Deus é próspero. Ele mandou pregar o evangelho, ele falou assim: olha, cure os enfermos, libertem os cativos e pregue o evangelho aos pobres. Para quê? Para que eles continuem pobres? É para enriquecê-los. E não é apenas rico para a vida eterna, é rico para essa vida. Deixa eu te dizer, pobreza não glorifica a Deus. Eu vou te ofender agora. Levanta a cabeça e olha para mim. Pobreza não glorifica a Deus.
Jesus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ah, pastor, mas aí não está falando de riqueza física, está sim. Não é apenas de riqueza espiritual, é de riqueza física, é de riqueza financeira. Jesus nunca teve falta de nada. A prosperidade de Jesus, ele precisava de dinheiro para pagar imposto. Ele falava para Pedro: Pedro, vai lá, pega o anzol, lança o anzol no mar, pega o peixe. Na hora que você pegar o peixe, tem moedinha lá na boquinha do peixe para pagar o meu imposto, o seu imposto. Você não vai ver em nenhum momento Jesus passando necessidade na palavra. Prosperidade é o quê? É não ter a falta de nada. Prosperidade não é necessariamente ter tudo, é não ter a falta de nada. Essa frase é do pastor Ricardo. Então, querido, nós temos até o conceito de que Deus é, mas existe uma limitação aqui dentro, chamada incredulidade, que impede o que Deus é de se manifestar na nossa realidade. E quando eu digo área de finanças, isso se aplica para qualquer outra área das nossas vidas, na saúde, no ministério, etc, 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 etc. E nós continuamos todos os dias limitando a Deus. Eu não vou dar a minha oferta esse mês, porque senão vai faltar para eu pagar a conta de água, a conta de luz, e aí você reduz Deus a uma conta de água, a uma conta de luz. Eu não vou dizimar porque eu já estou apertado, aí você reduz Deus ao seu aperto financeiro. E Deus não mandou você ofertar ou deixar de ofertar e dizimar ou deixar de dizimar segundo as suas circunstâncias. Ele disse que você tem que fazer e ponto final, independente das suas circunstâncias. Você não gosta de ouvir isso, né, irmão? Um monte de gente não gosta de ouvir isso porque acha que o pastor quer roubar o dinheiro deles. O que está na Bíblia para ser praticado não depende de circunstâncias. Você tem que dizimar e você tem que ofertar, não é porque você está em aperto ou em desaperto, você tem que dizimar e ofertar porque a Bíblia manda você fazer isso. Lembre-se do que está escrito: Jesus não pôde operar muitos milagres na terra dele, lá em Nazaré. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Veja, Jesus tinha o poder, sim ou não? Para abrir os olhos do cego, o ouvido dos surdos, levantar o paralítico, curar o leproso. Ele tinha poder, estava com ele. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele mesmo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para operar. Jesus carregava o poder dentro dele, na pessoa do Espírito Santo, mas ele não pôde fazer na terra dele. E a Bíblia diz que foi por causa da incredulidade. Aqueles homens em Nazaré diminuíram, eles fizeram o quê? Diminuíram Jesus apenas ao filho de Maria e José, e não viram a grandeza que ele carregava. Então, por não verem a grandeza que Cristo carregava, limitaram ele ao filho de Maria e José. Estão limitando você ao filho de Joaquim e de Liliane, ao filho não sei de quem, ao filho da Mariazinha e do Zezinho. Estão limitando você, mas Deus não está limitando você. Deus diz para você: não há limites em mim, eu coloquei alguém dentro de você ilimitado. Olha o que diz Mateus capítulo 13, versos 57 e 58. E ficavam escandalizados por causa dele, mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa que o profeta não tem honra. Escute que agora eu vou frisar em cima desses versículos. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Entenda que o limite na vida do homem, há uma ligação. Escute, olha aqui para mim. Há uma ligação, o homem tem limite, e há uma ligação desse limite na vida do homem entre incredulidade, honra e críticas. Repita isso comigo: incredulidade, honra e críticas. No caso, desonra, né? Não honra. Incredulidade, desonra e críticas. Quando há isso na vida do ser humano,
há limitações dentro dele. E porque há limitações, a operação de Deus muitas vezes não acontece. E o que eu estou dizendo aqui, querido, nós vemos essas três coisas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Essas coisas se repetem. E porque se repetiram no Antigo e se repetiram no Novo, eles perderam a recompensa porque estavam limitados. Escute o que eu vou te dizer, querido. Aqui nos Salmos que nós lemos, Deus estava falando para o povo de Israel, o seu povo. E aquele povo em vários momentos desonrou a Deus. E criticou a Deus. E murmurou contra Deus. E não foi só contra Deus, foi contra os líderes de Deus também. Um povo que murmurou, Deus mesmo falou, olha, eu não aguento mais esse povo, só murmura, só reclama, só critica. Certa vez Deus quis matar o povo, porque o povo criticava Moisés sem razão. A Bíblia diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Criticaram Moisés sem razão, desonraram Moisés, desonraram a Deus, foram incrédulos, duros de coração. Assim que eles saíram do Egito, olha o que eles disseram, mais de uma vez: será que o Senhor tirou esse povo do Egito para morrer nesse deserto? Mais de uma vez eles disseram isso, eles murmuraram. Viraram para Moisés e falaram: Moisés, você está de brincadeira. Você tirou nós do Egito para morrer aqui nesse deserto. E depois, outra vez, atribuíram isso a Deus. Como se Deus fosse incapaz de conduzi-los para a promessa. Como se Deus não tivesse o poder necessário para colocá-los dentro da palavra que Ele havia liberado. Mas a limitação dentro deles, a murmuração dentro deles, a crítica dentro deles, aquilo era comum na vida daquele povo, sabe por quê? Porque eles estavam acostumados a levar uma vida de limitações. Escute o que eu vou te dizer. Nós estamos acostumados a levar uma vida de limitações e por causa disso, criticamos, murmuramos, somos incrédulos e tantas outras coisas. Esse povo vivia limitado. E nós acabamos nos parecendo com eles, porque os mesmos comportamentos de crítica e murmurações nos precedem. Olha, irmão, vou te dizer uma coisa, você não pode ter aquilo que critica. Vou repetir, você não pode ter aquilo que critica. Por quê? Porque aquilo que você critica, você também desonra. Lembre-se, incredulidade, desonra e crítica estão ligadas, e essas três coisas limitam você, limitam a operação de Deus na sua vida. Tudo aquilo que você critica, você desonra. A desonra põe um limite dentro de você. O que Jesus falou? Se nós voltarmos aqui para o texto que eu li, diz que Jesus ele não pôde fazer muitos sinais ali. Aí ele fala assim: um profeta não tem o quê? Honra, senão na tua casa, na tua terra e no meio do seu povo. Então Jesus, ele fala que existe um problema chamado desonra. E o que levou o povo a criticar Jesus? A falar que ele operava por meio de demônios. Porque o que o povo mais fez foi criticá-lo. E a crítica precedia a desonra. E a desonra não põe um limite em Deus. A desonra põe um limite em você para receber a recompensa de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. A desonra faz você perder a recompensa que Deus e as pessoas podem te entregar. Nós podemos honrar uns aos outros. A Bíblia diz para nós fazermos isso. E quando desonramos aos outros, perdemos a recompensa que o outro pode nos dar. A mesma coisa é para com Deus. Não honrar Jesus. Se tivessem honrado Jesus, Jesus teria operado milagres na terra dele. E aí Jesus diz assim, vira para eles e fala assim: ai de vocês. Ai de vocês. Você quer extrair o melhor das pessoas? Quem quer?
aprenda a honrá-las. Você vai extrair o melhor delas. Pastor, mas se eu não extrair o melhor delas? Você vai extrair de Deus, disso você pode ter certeza. Porque se Ele manda você honrar e você honra e não é honrado, problema do outro, filho. Mas Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Amém? Um patrão, quem quer ser patrão aqui? Tem patrão aqui? A Rose é patroa. Cadê? Tem mais patrão aqui? Quem mais é patrão aqui? Eu sou patrão também. O Luiz, você é patrão, Luiz? Vou perguntar de novo, quem é patrão aqui? Eu sou patrão de mim mesmo, eu não tenho funcionário trabalhando para mim, eu sou patrão de mim mesmo. Comece sendo seu próprio patrão. Mas um patrão, por exemplo, que honra os seus funcionários, sabe o que ele vai fazer? Ele vai extrair o melhor dos seus funcionários. Um funcionário que honra o seu patrão, vai extrair o melhor do seu patrão. E se não receber o melhor do seu patrão, não tem problema. Mas vai receber do Senhor, porque o Senhor mandou nós honrarmos aos outros, como se estivéssemos fazendo para Ele mesmo. Se não te honrarem, você vai receber a honra de Deus, você pode ter certeza disso. Olha o que ele disse em Colossenses 3, do verso 23 ao 25. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha a maneira que você tem que servir o seu patrão. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça. A paga é certa, irmão. E não haverá exceção para ninguém. Você honra, vai ser honrado. Você desonra, será desonrado. Não pense viver em desonra e ter alguém tocando trombeta diante de você, porque isso não vai acontecer. Vamos voltar para o texto. Pastor, então por que o texto diz que eles limitaram a Deus? Preste atenção aqui. O texto aqui diz que eles limitaram a Deus, mas não é um limite na natureza divina de Deus. Porque está escrito que nem os céus dos céus o podem conter. Esse limite aqui é um limite imposto pelo homem na pessoa de Deus e na sua operação. Ou seja, a maneira como os homens o viam era limitadora. Quando diz que eles limitaram a Deus, o texto está querendo dizer para nós o seguinte: a visão que eles tinham de Deus era limitadora. Não era Deus que estava limitado, era a maneira como eles estavam vendo que era limitada. Se aquele povo tivesse crido, Deus tinha operado muito mais em favor deles. Mas tinham dificuldade de enxergar do jeito certo. E a incredulidade era a visão que eles tinham. Pastor, mas não está escrito que Deus opera em nós além do que pedimos ou pensamos? Quem já viu esse versículo? Já leu esse versículo? Vou ler ele aqui para você, Efésios 3. Estou quase terminando. Do verso 16 ao 20, olha o que diz aqui. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Mediante o quê? Não é mediante a incredulidade, é mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Agora veja, verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Quem é que pode fazer algo infinitamente mais? É alguém que é ilimitado. Alguém que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo, diga de acordo, com o seu poder que atua em nós. Se você observar aqui, o verso 16 condiciona o poder de Deus à fé que habita em nós. Vou repetir. O verso 16 condiciona o poder de Deus com a fé que habita em nós. O que significa isso? Se há fé em você, haverá a operação do poder de Deus na sua vida e as coisas vão acontecer. Se há incredulidade dentro de você, o contrário também é verdade. O poder de Deus será retido. E aqui diz, o poder de Deus opera dentro de nós por meio da fé.
E esse poder é capaz de fazer além do que pedimos ou pensamos, mas é necessário crermos e não sermos incrédulos. Incredulidade é a maior limitação do homem. A gente tem alguns conceitos, né, que o pecado é o maior problema do homem. Eu já disse isso aqui, vou repetir, e se quiserem me chamar de herege, problema. O homem não vai para o inferno por causa do pecado necessariamente. Jesus disse, do pecado porque não creram em mim. Olha o pecado que Jesus está condicionando a ida do homem para o inferno. Não crer nele. A incredulidade é o maior mal nas nossas vidas. É o maior limitador em nós. O povo lá voltou atrás várias vezes, porque não conseguia pela fé visualizar quem estava diante deles. Quando você não consegue olhar para o alto ou para quem está diante de você, certamente você voltará para trás. E esse voltar para trás nada mais é do que uma limitação na sua visão. É uma limitação no seu interior. E o que Deus disse? Que Ele não se agrada daqueles que retrocedem. Então não limite a si mesmo, irmão. Existe uma maneira de nós desbloquearmos o limite de Deus nas nossas vidas. Quem quer saber como faz? Quer saber, irmão? O Espírito já te foi dado. E a Bíblia nos ensina que ao construirmos a fé no nosso interior, esse limite pode ser rompido. Como que você constrói a sua fé? Orando em outras línguas. O Espírito, a Bíblia diz que é dado sem medida. Diga, sem medida. Deus não te deu o Espírito com limitações. Deus não te deu o Espírito fragmentado. Deus não te deu o Espírito em pedaços. Deus não deu assim o Espírito por porcentagem. Ele deu o Espírito sem medida. Está aí dentro de você. Agora, a fé é algo que cresce. O Espírito não pode crescer mais do que ele já é. Mas a fé dentro de você pode crescer. Ela pode se desenvolver. E Ele nos deu um dom para fazermos isso. Orar em outras línguas. E esse dom libera a operação da palavra dentro de nós. E aí nós podemos desfrutar, em qualquer área das nossas vidas, de um liberar de Deus, de um fluir de Deus. E não acontecer conosco o que aconteceu com esse povo. Voltaram atrás e limitaram a Deus. Mas Deus não estava limitado nele mesmo. Eram as pessoas que tinham limitação no seu interior e porque eram incrédulos, não conseguiam receber o que de Deus procedia. Quem entendeu, diga amém. Se a Bíblia diz assim, que nós podemos ir de fé em fé e de glória em glória, o que ela está querendo dizer para nós é o seguinte: você pode ir vencendo limitações por limitações, obstáculos por obstáculos, bloqueios por bloqueios. Você pode crescer de fé em fé, de glória em glória. Se não, irmão, a vida medíocre está aí para ser vivida. Qual é a diferença de alguém que aprende a viver além da mediocridade? E de alguém que vive na mediocridade? É alguém que se desbloqueou aqui dentro. Quem quer? Irmão, sério mesmo? Tem hora que eu fico com raiva de mim mesmo. Fica, irmão. Você fica com raiva de você mesmo? Vontade de se dar uns tapas? Indignado consigo mesmo? Eu fico com raiva de mim mesmo, por tanta, desculpa a expressão, por tanta cagada que eu faço. Eu fico com raiva porque eu olho para mim de 10 anos atrás, em algumas áreas, e eu olho hoje e falo, caramba, o eu de hoje é o mesmo eu de 10 anos atrás, não pode. O que eu fiz para estar assim? Ou melhor, o que eu deixei de fazer? Irmão, você só está do jeito que está, não é porque simplesmente você fez errado, é porque você deixou de fazer o certo.
e nós não precisamos viver limitando a Deus, e Deus não quer estar limitado em nós. Amém? Faça melhor uso do dom que há em ti. Há um dom que há em você. Paulo falou para Timóteo, Paulo desejava impor as mãos sobre Timóteo, para que fosse reavivado o dom que havia nele. Paulo disse, desperta o dom que há em ti. Sabe, há dons da nossa vida que morreram, ou melhor, adormeceram. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Você não mata um dom, mas você adormece ele. Como que você adormece ele? Quando você para de praticá-lo. Quando você abdica dele na sua vida, no seu dia a dia. E está aqui, irmão, um dom que vai levar a vida inteira. Vai levar quanto tempo? Irmão, quem é o mais novo aqui? Deixa eu ver o mais novo aqui. Não, olha o outro aqui. Os mais novinhos ainda não entendem. Mas você tem 40 anos, 45 anos. Alguém aqui tem 50? O Luiz está chegando, o Joaquim também, né? Pensa comigo. 48, Joaca? 47, Luizão? São 47, 48 anos nessa terra aprendendo a ser limitado. Sim ou não? Você foi para a escola, o que você aprende na escola? É a ser limitado, irmão. É isso que você aprende na escola. A fazer conta, a ser cartesiano, matemático, racional. Eu não estou falando que a vida pela fé é loucura. É loucura, na verdade. É loucura para os que se perdem. Temos que ser responsáveis, sim, mas Deus está além da lógica humana. Deus está além da matemática humana. Nós aprendemos a fazer conta, peraí, não vai dar. Não, Deus está dizendo assim, semeie o pouco que você tem, plante o pouco que você tem, e eu vou multiplicar além da conta. Oh, glória! E aí, querido, vou terminar. São 50 anos sendo limitado. E aí a gente quer orar 2 meses em línguas e as coisas acontecer. 3 meses em línguas, as coisas acontecer. Não, querido, nem 1 ano vai bastar para você, nem 2 anos vai bastar para você, nem 3 anos. É a sua vida inteira. Talvez, querido, você vai conseguir vencer coisas quando você tiver banguelo. Quando você tiver só 2 dentes na boca, um para doer à noite e outro para furar uva. Quando os atacantes tiverem sido expulsos, você só tiver os laterais. Parecendo um vampiro. Tem coisas que você vai levar a vida inteira para, sabe, querido, naquela prática, para que algo seja desbloqueado dentro de você. Mas a gente é imediatista, a gente ora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Irmão, você vai levar a vida inteira. O dom de Deus é algo que tem que ser praticado a vida inteira. Quanto mais Deus fluir em nós, mais também será através de nós. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Usa o dom que está em você. Pega a sua Bíblia, gasta tempo com a palavra e abre a sua boquinha, não para falar mal mais dos outros, mas para falar com Deus. Porque o que fala em línguas não fala homens, mas fala Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala coisas inalcançáveis para os homens naturais. Isso é mistério. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem. Quem fala em línguas, fala mistérios. Amém? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar.